Senhoras e senhores, boa tarde. Retomamos as atividades, dando continuidade à oficina Os Precedentes Judiciais Vinculantes na Prática. Convidamos novamente as ministrantes, senhora juíza Ana Beatriz Mendes Estrela e Mariana Marinho Machado. A gente pode começar aqui embaixo? Pode. Alô, tá ouvindo? Boa tarde, gente, tudo bem? Tá todo mundo meio cansado, mas a gente vai começar agora uma parte bem prática. Eu não sei onde eu coloquei meu óculos. Aqui é o meu, pronto. Antes da gente começar, uma assessora veio agora conversar com a gente, tirar uma dúvida, que pode ser a dúvida de muitos. Aí, você vai falar, então, naquela parte, né? Então, perfeito. Depois a gente vai falar. Vamos lá. Deixa eu colocar para... Gente, a gente vai precisar agora, mesmo estando aqui num auditório, vamos dividir vocês em grupos. Como? Ai, meu Deus, vou ter que sair do meu lugar? Vai ter que sair do seu lugar. A gente vai fazer assim. Eu quero ver como é que eu vou... Quantas pessoas tem no total? Deve ter... Vamos pegando assim, amiga, e vou jogando uma parte aqui. Não, porque tinha 180. Faz assim, eu vou dar um número, certo? E as pessoas que são tais números vão se juntar, certo? 1, 2, 3, 4, moça. 4, certo? 1, 2, 3, 4. Guarda o número de vocês. 1, 2, 3, 4. Não, mas é só para discutir com todo mundo. É da área do direito, pode estar valendo. 4. 1, 2, 3, 4. 1, a de vermelho. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o quê? Não, mas é justamente para ninguém ficar junto com quem gosta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O senhor de amarelo é 1, certo? 2, 3, 4. O senhor... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, que está em pé. 2, 3, 4. Úrsula que falou, pode revolucionar, não foi, Úrsula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pronto. Quem é o número 1? Venham se reunir aqui, por favor. Número 2, as pessoas se reúnem aqui. Número 3, se reúnem aqui nessas duas fileiras. E número 4, aqui atrás. Agora é hora de oficina, não é hora de palestra. Agora todo mundo vai sair da zona de conforto. 2. O 2 é aí atrás, os uns vão ficar aqui. Quem é número 1 vai se reunir aqui, gente. Número 2 atrás. Número 3 se reúnam aqui, por favor, desse lado. Isso era bom numa sala, que ia ficar todo mundo em círculo, mas a gente está se adaptando. Número 3. 2 é aqui atrás, ó. E número 4 é aqui, onde estão as meninas. 2. Se juntem, por favor. Os colegas que estão da IFAM sabem, né? Que na IFAM, cadê o colega que conversou comigo? É assim, depois do almoço a gente faz dinâmicas para todo mundo acordar, porque se ficar palestra, todo mundo fica com muito sono. Pronto. O pessoal do grupo 2 está muito desunido aí. Tem um pessoal lá atrás, junta aqui, ó, o Rodrigo. Quem é 2 aí? Levanta a mão. Se juntem, por favor.
Mais para trás, estão muito grudados no grupo 1. Grupo 3 está certinho, grupo 4. Gente, nós estamos agora, nessa segunda fase, a gente vai... Só um minutinho. Deixa todo mundo se ajeitar. A gente já fez essa oficina em outros tribunais, mas em salas. Mas aqui a gente está dando o nosso jeito. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós aqui, nesse momento... Deixa todo mundo... A Ana está distribuindo, pronto. Nesse momento, a gente vai vir e vamos discutir a realidade de vocês, certo? Nós estamos divididos em 4 grupos. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. Não sei quem já participou de dinâmicas, que é GVGO, grupo de verbalização e grupo de observação. Seria isso que nós faríamos se estivéssemos numa sala. Mas como a gente está aqui, a gente vai conversar com vocês, sendo que o grupo 1 é o grupo que vocês vão ser os juízes, certo? O grupo 2, vocês são os grandes litigantes, a empresa litigada, certo? O grupo 3, vocês estão me ouvindo? Vocês são o jurisdicionado, aquele que procura a justiça, certo? E o grupo 4, vocês são os advogados, certo? Então, vamos lá. Grupo 1, os juízes. Aí vai falar que só tem juiz. Não, por isso que eu fiz questão de misturar. Precisamos estar no lugar do outro. Vocês são o quê? O grande litigante, a empresa que está sendo litigada. E vocês? Jurisdicionado. E vocês? Perfeito. E eu e Ana somos o Ministério Público, certo? Então, o que é que acontece? Nós trouxemos... A gente tinha feito uma situação-problema, e ontem, quando o Marcelo fez a exposição, a gente modificou, porque a gente viu uma realidade concreta que está acontecendo aqui em Rondônia. Então, o juiz da comarca do interior do Estado, observando o aumento expressivo na distribuição de ações judiciais contra a companhia aérea X, decorrente do atraso e cancelamentos de voos, resolveu buscar uma solução para o problema das demandas repetitivas que estavam recebendo. Nessa busca, teve conhecimento de que a companhia aérea X, impactada pelas condenações sucessivas, diminuiu a oferta de voos para o Estado. Visando solucionar o problema, decidiu propor uma audiência pública para as partes envolvidas. O jurisdicionado, a empresa litigante, seus advogados e o Ministério Público. Então, cada um do grupo de vocês que estão atuando como parte, após um brainstorm, vocês sabem o que é brainstorm? Aquela confusão de ideias que a gente vem, poxa, como é que vai resolver? A gente entregou para vocês um papelmetro no qual vocês vão fazer uma esquematização sobre as causas, consequências, efeitos, soluções que podem ser apresentadas. Vocês no papel de juiz, vocês no papel do grande litigante, vocês no papel do jurisdicionado e vocês no papel do advogado, para a gente resolver essa questão, que se assemelha muito ao que está acontecendo no Estado. Certo? Então, vocês vão conversar entre vocês. Poxa, como advogado, essa questão das companhias aéreas, o que é que está sendo causa? O que é que está sendo consequência? Como a gente pode, como advogado, como juiz, como jurisdicionado, como grande litigante, como empresa aérea, nesse caso, resolver esse problema? Causas, consequências, efeitos. E aí, depois de um brainstorm, de muita conversa entre vocês, 10 minutinhos, vocês vão fazer um esquema apresentando a visão do juiz, do grande litigante, do jurisdicionado e do advogado. Escolher um de cada grupo para apresentar. E aí vamos fazer aí um formato de GVGO, no qual um vai apresentar e os outros vão verbalizar acerca das conclusões que cada grupo chegou. Entenderam? Mais ou menos? Então, vi que todo mundo entendeu, mas ninguém quer apresentar. Eu estou vendo pelo rostinho de vocês. Então, Úrsula, querida colega, ela mesma que falou. Ela falou, Mariana, podem mexer. Não foi, Ana? Eu disse, Úrsula, tá no... Ela, não, pode mexer que todo mundo tem que participar. É oficina. Certo? Então, a gente vai dar o quê? 10 minutos. Eu e Mariana vamos ser os custos legis aqui. Nós somos os custos legis, o Ministério Público que está organizando a audiência pública. A gente vai ficar só palpitando. E a gente vai ficar observando como cada um de vocês, de atores sociais que compõem o processo,
agem quando tem uma determinada demanda como essa. Perfeito? Então, vocês vão conversar, a gente vai dar 15 minutinhos para vocês conversarem, decidirem em grupo e fazerem essa apresentação aqui. Um organograma estruturado, como causa, as consequências, os efeitos que causam e propor sugestões que podem resolver essa demanda que está acontecendo no estado X. Ok? Cadê a música? Coloca um pouquinho de música para eles relaxarem. É música mais agitada. Ei, é para todo mundo conversar. Pega alguém como líder e vai, chama e faz o Se precisar de mais papel, tem aqui bastante.
Ei. Ei, ei.
Gente, só para lembrar agora que vocês vão ter mais 10 minutinhos para fazer a estruturação. Bora falar lá, vou lá fora falar. Pode ficar. Vamos lá, gente, está na hora de começar a passar papel. Renata, você está nesse projeto que fez o...
Ana, vamos? Ana, vamos? Ana. Vamos lá, pessoal. Gente, vamos lá. Eu consegui fazer o Padlet, que é melhor do que eu colocar ali. Pronto, porque aí eu consegui. Ficou melhor. E aí eu vou colocar nas conclusões deles, que eles foram falando. Mas aí tem que colocar a moto para aparecer ali. Duplicar. Pronto. Gente, estão finalizando. Na verdade, eu ia fazer no papel, mas eu acho que assim, no Padlet, vocês conseguem verificar melhor, certo? Deixa só o pessoal finalizar. Olha, quem chegou atrasado, na próxima vai ser a primeira a falar. Tô brincando. Vamos lá. Antes da gente iniciar,
a discussão, sobre as conclusões que vocês chegaram, quero perguntar para vocês, foi fácil? Foi difícil exercer esse papel? Foi fácil, então? Não. Principalmente aqueles, por exemplo, quem não é juiz e estava no grupo de juiz. Foi fácil estar no local de juiz, pensando como juiz? Vocês foi fácil pensar como uma empresa demandada? E vocês, jurisdicionados, que buscam a justiça, que hoje é dia a primeira ratio e não a última, ninguém mais vai para o PROCON, vai logo para o judiciário. E os advogados que se desesperaram ali, que eu falei, é do grande litigante e também do jurisdicionado. Foi o pior, você acha? Mas vocês têm mais argumentos. Vamos começar, então. Vai fazer assim, eu vou dar 5 minutinhos para cada um expor. Vamos começar pelos juízes. Eu gostei que o colega disse, não, eu só vou observar, mas ele estava tão dinâmico aqui, eu digo, imagine se ele fosse só observar. Estava de olho em tudo, está vendo? Aí, eu vou pedir para vocês começarem, vocês vão trazer esses argumentos. Em vez de eu colocar lá no Padlet, eu fiz um Padlet online, porque aí todo mundo consegue ver. A partir do momento que vocês forem explanando, eu vou digitando aqui, para a gente depois poder abrir os argumentos para todos. Perfeito? Então, como é seu nome? João Rolim. É vocês dois que vão apresentar? É colega, João? É colega? Sou. Ah, e ainda não queria, não vou participar. Bem-vindo, viu? Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Aqui não tem a opção de não participar. Vamos lá. Boa tarde a todos. É difícil ser juiz, viu? É muito difícil. Bom, nós ficamos com a parte de juízes, e aí nós fomos no foco em que o magistrado pode efetivamente ingressar sem perder a imparcialidade dele, né? Sem sair da posição dele de eterno mediador, eterno conciliador e não perder a imparcialidade dele. Então, nós colocamos aqui no primeiro momento que, numa audiência pública, é interessante que as empresas tenham ciência, fiquem ciosas da obrigação que elas têm de prestar um bom serviço. Como elas têm uma concessão do poder público, então elas têm a obrigação de bem prestar esse serviço público pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o primeiro ponto, já para mostrar para as empresas que a relação é de consumo e ela tem que agir dessa forma. Um segundo ponto, e aí já é para o lado dos jurisdicionados, tentando evitar as demandas repetitivas e, eu não vou dizer de má-fé, mas isso pode, eventualmente, dependendo do caso, caracterizar um litigante de má-fé, a prevenção do juízo pelo localizador, com a possibilidade de se criar um IRDR nisso. Qual seria o IRDR? Pensando na prevenção. Por quê? Muitas vezes, uma família voa por um único localizador, a mãe entra com uma ação, o pai entra com uma ação, os filhos entram com outras ações. Eles têm esse direito? Evidente que tem. Não está mais se a pretensão for somente de dano material, indenização compensatória por dano moral, né? Por quê? O dano material é quem pagou a passagem, mas o dano moral, ele é personalíssimo, então cada um tem a sua legitimidade ativa. E o Poder Judiciário não pode conter demanda, ele não pode reprimir demanda, dada a inafastabilidade da jurisdição. Nada pode ser retirado da apreciação do Poder Judiciário. Então, essa prevenção pelo localizador evitaria demandas de litigância de má-fé, em que o consumidor pede indenização pela má prestação no trecho de ida e, numa outra ação, pede indenização pelo trecho de volta. A prevenção evitaria isso e também evitaria, para os integrantes desse localizador, procurar vários juízos. O único juízo diria, não, tem dano moral e é tanto para cada um. Isso traria uma uniformidade para as demandas, certo? O terceiro ponto, necessidade de que as contestações sejam pontuais e específicas. Por que isso? Porque, jogando um pouquinho de caso concreto aqui, nós temos observado que as contestações, elas não são pontuais, elas são genéricas. Então, muitas vezes fala-se de atraso, e aí a empresa fala que o voo foi cancelado porque a aeronave teve que passar por um problema operacional, teve que consertar um problema operacional. E, na verdade, foi um singelo atraso.
o voo realmente atrasou. Mais que isso, eles não dizem o porquê que atrasou, né? E o item 4, não cumprem a resolução 400 da ANAC, que é justamente avisar com antecedência, se não for uma conexão, porque daí não tem como avisar com antecedência, avisar com antecedência, prestar assistência material e reacomodar esse passageiro imediatamente num novo voo, evitando um maior estresse e desgaste ao passageiro. Então, o papel do juiz, nós pensamos nesse aspecto. É até onde o juiz, na nossa concepção, pode avançar, tentando dar essa visão geral, esse panorama geral, sem ser muito pontual no caso concreto. É isso. Perfeito, muito obrigada. Imagine, colega, que você não queria contribuir, hein? Vamos lá. Eu coloquei aqui, fiz uns apontamentos, vocês depois falem se eu estou correta. Vocês falaram sobre a imparcialidade, a importância da imparcialidade, de não se afastar da imparcialidade, mas eu coloquei ali um verso neutralidade, que a gente vai questionar isso daqui, porque não existe neutralidade, ninguém é neutro, todo mundo tem suas preconcepções, né? Mas a imparcialidade nós temos no ato de julgar. Empresas com ciência de que precisam prestar um bom serviço concedido pelo poder público, né? O IRDR para uma prevenção do juízo pelo localizador do voo, achei fantástica essa sugestão de vocês, que justamente evita a litigância predatória, o que mais faz é fatiamento de ações mesmo. Dano moral personalíssimo, né? Justamente para cada um poder cobrar o seu. Contestações genéricas é o que mais a gente vê cotidianamente. E o não cumprimento da resolução ANAC. Alguém quer complementar mais alguma coisa em relação à visão do juiz aqui, para a solução desse problema? Não? Então, agora a gente vai passar para a empresa grande litigante. Vamos lá, quem vem representando as empresas? Gente, vocês estavam conversando tanto lá fora, ninguém quer vir? Vamos lá. E ninguém veio te apoiar? Que absurdo, um grupo desse. Vamos, colegas. Aê! A gente se reuniu para discutir quais seriam os elementos que a empresa levantaria numa eventual audiência pública, que ela entenda que deva ser compartilhado, né, com a sociedade, com a instituição do tribunal, principalmente. E o primeiro ponto seria, tendo em vista que parece não haver uma compreensão entre o que os consumidores querem e como que isso se mistura com o que a empresa defende, poderia haver, então, na nossa concepção, uma explanação na audiência dos elementos que levam a empresa lida com a demanda. Então, poderia ser comunicado, poderia ser explicado como que influencia na capacidade da empresa de prestar o seu serviço o excesso das demandas, a alta litigiosidade, as condenações excessivas. Né? Por excessiva, nós colocamos tanto aquelas hipóteses onde talvez a condenação não fosse a melhor resposta, como também, às vezes, um dano moral de alta monta, extrapolando o que seria, às vezes, a margem de viabilidade da manutenção da empresa na região, a ponderação a respeito de custos operacionais, como é o caso, às vezes, o fornecimento dos voos num estado como é Rondônia, levando em consideração o preço de combustível, da manutenção, da utilização do aeroporto e outros elementos, como que os tributos influenciam na variação de preço e, dessa forma, como que, às vezes, a passagem não consegue compensar o preço da passagem para ser competitivo, não compensa a atuação da empresa. A título de unificação, né, do que já foi dito, a viabilidade da perspectiva da empresa. Tá? A viabilidade da oferta dos voos nesse estado. É previsível relativamente o valor dos tributos, o valor da matéria-prima, né, dos empregos e tudo.
E o que tem sido colocado na mídia é que o que se tornou imprevisível é o resultado da alta litigiosidade e a forma como o Poder Judiciário responde a essa demanda e como que, às vezes, isso tira o interesse da empresa de oferecer no Estado, sabendo que, às vezes, 3 voos operados dentro de Rondônia, digamos, ela geraria um lucro e, aí, às vezes, uma é cancelada por uma razão fora do controle dela, e isso, às vezes, tira a margem de lucro que ela teria com todos os voos que ela fez naquele dia. Então, às vezes, retirar o voo, reduzir para 1 e, como é o que tem feito, cortar certos destinos, né, que ela via que eram mais populares e menos rentáveis, e como que isso, às vezes, movimenta a empresa nessa direção. A questão das condenações discrepantes, né? Às vezes o mesmo localizador com as mesmas pessoas gera danos morais procedentes, improcedentes, de valores que não tem muita conexão, assim, não tem muita ligação. E a proposição que foi feita é a fixação de um IRDR. Aliás, o artigo 977 prevê que as partes têm legitimidade para poder oferecer, para poder assim, sugeria a instauração do IRDR. Então, talvez, com uma atuação concertada nos processos, indicando os processos onde há uma percepção a respeito de um erro, assim, então, que se veja mais como necessário, faça indicação para o IRDR e, considerando que o IRDR pode tratar de questões de direito, não de fato, mas podem ser de direito, tanto para direito material como para direito processual, poderia ser feita, então, através da proposição do IRDR, uma fixação tanto para a forma como vai ser apreciada as ações que tratem de cancelamento e de atraso de voo. Dessa forma, por exemplo, estipulando que, seguindo a jurisprudência mais recente das 2 turmas do STJ, da 3ª e da 4ª, de 2019 para cá, não há dano moral em ré ipsa, que é o presumido, que ainda é uma tese que é adotada em algumas situações, não há esse dano moral presumido, sendo possível afastar, talvez, o dano moral, ainda com uma circunstância atípica, havendo a adoção dos requisitos dos artigos 22, 26, 27 da resolução da 400, da ANAC, né, que é pernoite, se for o caso em hotel, alimentação, transporte, deixar os danos morais para hipóteses onde fiquem comprovadas circunstâncias extraordinárias, né, um dano atípico, uma perda de um dia de trabalho, de um evento, não apenas por questões de horário. Então, isso é o direito material que pode ser tratado em um possível IRDR. Também é possível tratar questões de direito processual. Então, poderia haver aí uma estipulação de um encargo probatório mínimo para a recepção de uma ação, uma vez que é possível, através do IRDR, fixar a improcedência antecipadamente de uma ação. Então, às vezes, uma ação que esteja vinculada a uma questão probatória, trazer um comprovante de irregularidade de bagagem, trazer um comprovante de passagem que tenha sido adquirida, de fato, porque há muitas ações que não trazem as passagens, não trazem o nome da pessoa. Então, encargos probatórios mínimos que viabilizem a rejeição liminar, a rejeição antes da apresentação de defesa, contendo, então, a grande parte da litigância predatória. E outros elementos de prova, elementos documentais, como comprovantes de residência, porque há muitas ações de pessoas que não são do Estado, que são ajuizadas aqui. E, dessa forma, estipulando alguns tipos de documentos, é possível também afastar. Dentre outras hipóteses que, tanto de direito material, que tratam de responsabilização civil, dano moral, que são questões, direitos personalíssimos, como direito probatório. Dessa forma, vinculando também as turmas recursais, muitas vezes elas operam em paralelo aos entendimentos do tribunal. Aí a companhia aérea acaba tendo que apresentar 2 linhas de defesa, uma para litigiosidade de juizado especial, outra para litigiosidade de Tribunal de Justiça. Dessa forma, o IRDR, vinculando as turmas, vincularia os juizados. Então, tornaria mais viável a apresentação de uma defesa eficiente, tornaria assim, mais previsível o resultado das demandas, conteria aquelas que não são razoáveis, dentre outros elementos. É basicamente isso. Desculpa aí a extensão. Gente, eu quero os cartazes, não joguem fora.
Eu quero os cartazes. Podem deixar aqui. Muito obrigada. A gente vai depois colar aqui. Vocês não fazem noção como isso é precioso. Vamos lá. Só mesmo o colega... Como é seu nome? Haroldo, você falou, achei bem interessante, só na questão para ver se eu não fui equivocada, na sua proposta de RDR, a atuação de como serão tratadas as ações concernentes a dano moral, né, e dano material também, não é isso? Cancelamentos e atrasos de voos, tanto com as questões processuais e materiais mínimas. Só voltando um pouquinho para a parte teórica, essa questão de vinculação das turmas recursais é uma questão que vem mesmo trazendo muita discussão na doutrina, porque a turma recursal também é vinculada aos precedentes que são fixados pelos tribunais e pelos tribunais superiores, mas muitos colegas acham que não. Não, eu estou na turma, não, pelo contrário. E isso é muito importante, porque, principalmente, a gente percebe isso pelos dados do DataJude, eu até abri o DataJude de vocês e tem aqui, a gente vê, muitas vezes acaba acontecendo que também tem a questão de passagens aéreas, as pessoas estão indo para a vara comum justamente porque para buscar um dano moral maior e porque a turma recursal está indo em algum sentido que não condizente com o que eles entendem como regular. Então, o IRDR, eu achei isso bem salutar, a sugestão do grupo, que eu sei que não foi só sua, Haroldo, mas que você expôs, justamente porque o IRDR aí vincularia para justamente a gente parar de ter essa loteria. E as pessoas agora fazem, não sei se aqui está sendo assim, vão para a vara comum e pedem gratuidade. A pessoa está viajando para Cancún, mas não pode pagar as custas da justiça. Estou mentindo? Miami, aqui deve ser bem mais barato para Miami, né? Então, assim, e hoje em dia, não, é verdade. E hoje em dia... Exatamente. Exatamente, mas o problema, colega, é porque muitas vezes, é isso que eu estava falando pela manhã, eles mudam até uma letra do nome da pessoa, é absurdo, é quase criminoso. Mudam, ele está falando assim, justamente porque fixa a prevenção do juízo. Aí eu falando para ele, mas às vezes eles mudam o nome um pouquinho da pessoa para justamente conseguir burlar o sistema e ir para um juizado. E sabe o que acontece também muitas vezes? Eles pedem para pagar custas judiciais ao final do processo, que o CPC permite. Mas eu até brinquei com a minha secretaria, às vezes a gente esquece, chega o final do processo, nós juízes queremos baixar, porque o selo está aí, eu estou mentindo, a gente deu uma sentença, esquece de verificar lá no começo que eu determinei que, no final do processo, se pague as custas. Por isso, que uma sugestão pessoal que eu estou fazendo e está dando certo, eu estou preferindo dar o parcelamento. Posso dar uma... Só um minutinho, rapidinho. O parcelamento, como é que ele faz o parcelamento, gente? Tem direito de parcelar. Então, eu coloco em 12 parcelas e faz os depósitos judiciais vinculados ao processo. Então, a pessoa vai... O processo está andando, mas está pagando R$100, R$50, porque aí, no final, está depositado judicialmente. E isso aconteceu ano passado, que o tribunal teve uma boa arrecadação, o Tribunal de Justiça do Piauí, e ganhou o selo, lá para a gente foi selo prata, mas foi como se fosse diamante, porque era um dos piores tribunais. E hoje, agora, parece que a gente vai ganhar o ouro, daqui a pouco a gente chega igual a vocês. E aí eles deram um prêmio de produtividade para todos os servidores do tribunal, em dinheiro, desde do comissionado ao concursado. E a gente percebeu isso, como as pessoas se tornaram mais diligentes, inclusive nessa questão de gratuidade da justiça, que também atinge, né, muito. Aninha, com você. Uma coisa que eu observar o nosso sistema anterior lá do tribunal, diferente do PJE, que o nosso PJE ainda está um pouco cru, né? Mas o nosso sistema anterior ele já fazia um controle de prevenção pelo CPF, porque para a ajuização, então podia botar o nome que quisesse, se batesse o CPF, ele acusava a prevenção e assim que a gente abria o processo, aparecia uma tela de prevenção. Pode existir prevenção de processo tal. E a gente ia lá, consultava para ver se efetivamente existia prevenção ou não. Uma outra novidade que a gente tem lá, que é muito bom em relação a essa questão das custas, é a central de custas. Quando o processo acaba e tem custas para recolher, a gente dá baixa no nosso acervo e remete para lá que eles fazem a cobrança. Então, isso aí o juiz já não fica mais com aquele problema, né, de, poxa, não vou deixar de baixar porque tem que
correr atrás das custas, né? Porque as custas lá, pelo menos lá no meu tribunal, as custas custeiam o fundo especial, que é o que dá material para a gente, que é o que ajuda na nossa infraestrutura. Então, desde que eu entrei há 20 anos atrás, as administrações sucessivas estimulam os juízes a sempre correr atrás das custas. E a maneira que eles encontraram para evitar que a gente arquive o processo sem se preocupar com as custas foi a criação dessa central de custas que vai fazer a cobrança independente do processo estar arquivado na serventia de origem. Estamos avançando, vamos agora para... Vamos lá. Depois eu vou deixar esse Padlet, vai ficar tudo à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá. Pode falar, isso é informação importante para todos. Não, é só para complementar o que a doutora falou, que nós temos regulamentação específica do parcelamento das custas. Nosso estado tem lei estadual e a gente regulamenta as custas, só pode parcelar custas iniciais, mas tem uma forma específica, a quantidade de parcelas e como faz o pagamento. E também tem o controle de custas, também, que é o sistema de controle de custas, que é a CPE, no caso, se eventualmente o juiz esquece, também faz o controle do pagamento, do recolhimento das custas. Obrigada. Não é à toa que vocês são selo diamante, gente. Vamos lá. Tá. Pensando enquanto jurisdicionado, né, nós focamos, então, aqui já direto nas soluções, o que, para nós, nos pareceria razoável para solucionar esse problema. Então, o primeiro ponto é a melhoria na prestação de serviço. É claro que há uma falha na prestação de serviço por parte das companhias aéreas. Então, e essa melhoria na prestação de serviço, ela viria com o aumento da malha viária, que, consequentemente, com o aumento dos voos, até o impacto em eventuais atrasos e tudo mais seria minimizado, além das ações de overbooking e tudo mais seria reduzido e diminuiria o problema. A redução nas tarifas, o preço das passagens, que é absurdo, né, com a redução deles também, na nossa visão, entraria nessa melhoria da prestação de serviço ao consumidor e ao jurisdicionado. E o fomento das soluções consensuais por parte das companhias, né, também para nós, enquanto jurisdicionado, nos parece razoável enquanto na melhoria da prestação de serviço. Todas essas atitudes, né, o principal acaba que vem, inevitavelmente, da companhia, da empresa que presta esse serviço. Uma das propostas, daí vindo para o âmbito judicial, é a propositura de um RDR para a fixação de tese de dano moral in re ipsa. Porque, por óbvio, enquanto jurisdicionado, nos é favorável que seja, então, o tribunal entenda que há o dano moral in re ipsa em razão de atraso, cancelamento e falhas, né, na prestação de serviço, em geral, por parte das companhias aéreas. E, por fim, instar os órgãos de controle e fiscalização para, consequentemente, seja por meio de ACP, seja por meio de TAC, seja por meio, né, dos diversos caminhos que se possam ter, seja pelo PROCON, pela Defensoria, pelo Ministério Público, todos os órgãos que eventualmente possam contribuir, né, nessa fiscalização, inclusive também a ANAC, para que sejam cumpridas as melhorias, né, que nós estamos propondo, que seria o aumento da malha viária, a redução das tarifas e a solução consensual, tendo, né, com os órgãos de controle também, de igual modo, apoiando na fiscalização, na cobrança e na coercitividade do cumprimento desses atos, né, dessas ações, para nós resolveria, digamos assim, ou pelo menos melhoraria muito a problemática enfrentada. Muito bom. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui, quando você falou no foco das soluções, o fomento de soluções consensuais pré-processuais. Perfeito. Vamos lá. O mais fácil. Advogados, venham cá. Tá, colega?
Ai. Muito bem. Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, Excelência, eu quero dizer que, assim, por livre e espontânea pressão, nós fomos escolhidos aqui, mas como nós combinamos, é uma banca de advogados, a gente combinou o honorário, e eu vim aqui agora como advogado do autor, isso, no juizado. Como advogado do autor, eu quero dizer para o senhor que está ocorrendo um extremo erro judiciário aqui, Excelência, porque... brincadeira. Mas nós... Pasme. Pasme, Excelência. Mas eu acho que, até uma sugestão, podiam deixar a gente para fazer o nosso depois de ouvir todo mundo, né? E aí o juiz depois de nos ouvir, né? Porque nós nós não tínhamos um acordo. O acordo que a solução que a gente ia propor era dizer que não tem acordo. E aí... Isso. Não, mas a gente não estava chegando num acordo mesmo, né? A colega está aqui para dizer. Mas como, defendendo a parte autora, nós temos que cumprir a resolução da ANAC como uma das soluções, inclusive ambas as partes já tinham comentado sobre isso, o aumento do número de voos, e a gente não quer saber, eu estou falando como advogado do autor, tá? Deixa eu ficar desse lado. A gente não quer saber de custo, de imposto, isso aí é problema de vocês sabem o custo. Na hora que vão fixar o valor da passagem, vocês sabem, vocês estão explorando a população de Rondônia, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Entendeu? Então, calma aí que depois eu tenho que ir para o outro lado. Nós queremos canais exclusivos de atendimento em todos os aeroportos e também uma equipe especializada em cada aeroporto. Porque o que acontece? Vocês cancelam o voo e a gente fica, os nossos clientes ficam no saguão do aeroporto por horas e horas aí esperando um atendimento, um voucher para poder se alimentar. Alguém estava lá recebendo diária do tribunal porque foi para um seminário lá no Piauí. E aí não tem outro de onde tirar, então, assim, tem que ter uma objetividade, uma efetividade naqueles... É para cumprir? Vocês chegam na audiência dizendo que estão cumprindo, então que cumpram mesmo. Tá? Agora, como advogado do réu, vamos lá. Deixa eu lembrar aqui que eu ia falar. Isso. É que, Excelência... É que nós somos contratados só para audiência. Mas reiterando que a nossa... Espera aí, cadê a litigante? Na verdade, aqui são os autores, né? Deixa eu voltar para o lado de cá. Reiterando que os nossos clientes já falaram, a gente está propondo que seja realmente... A gente vai aderir temos um acordo com relação à proposta de IRDR, a uma instauração de IRDR, pelo que as partes falaram. E... evitar o fatiamento das ações e os valores de indenizações proporcionais ao dano. É isso, colega? Ela disse que ia falar também, por isso que eu vim. Na verdade, aquilo que o doutor Odo falou, né? Eu estou nervosa. Evitar o fatiamento de ações, né? Porque gera alta demanda e... Ai, estou nervosa. E equilibrar os valores do dano moral para a empresa já ter, que essa é a intenção, né, do IRDR, já ter uma noção do que vai ser decidido naquele tribunal e não essa alternância e valores desproporcionais, né? É uma previsão, eu não estou conseguindo me expressar direito, mas é mais ou menos isso, valor de indenizações proporcionais, que isso acaba afetando também vai motivar as pessoas a ingressar com uma ação judicial em casos que poderia ser resolvido no consumidor.gov, poderia ser resolvido de forma extrajudicial. É isso. Uma observação que eu queria fazer sobre
o que a colega falou aqui agora foi o seguinte, a busca do consumidor por soluções pré-processuais de composição de demanda. Os PROCONs, a gente não sei como funciona aqui no estado de Rondônia, mas no Rio de Janeiro, no início da carreira, todos os juízes foram lotados em juizados especiais cíveis. Toda inicial já vinha instruída com o documento do PROCON, que as pessoas tentavam resolver o problema no PROCON, não conseguiam resolver e ajuizavam a demanda. Com o tempo, a quantidade de iniciais que vinham instruídas com aquele documento de tentativa de conciliação do PROCON já não apareciam mais, porque as pessoas falam, já estou perdendo meu tempo aqui, porque não vou resolver no PROCON e só pela via judicial mesmo. E a gente vira a prima ratio, né, em vez de ser a última ratio para a solução dos conflitos da sociedade. Vamos lá. Gente, esse tipo de situação que a gente criou, no qual vieram esses quadros que vocês fizeram, é muito importante salutar, porque é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. É muito difícil, eu estou agora como grande litigante, até que vocês, mesmo falando como grande litigante, vocês trouxeram as questões de gastos, tudo, mas vocês também não trouxeram um ponto positivo de como é o marketing de vocês, empresas, se vocês tiverem, como, por exemplo, tem uma companheira que gosta de sempre falar, a mais pontual do Brasil. Estou mentindo? Eles se vendem como a mais pontual do Brasil. Mas, como eles se vendem como a mais pontual do Brasil, então eles também têm que buscar tipos de soluções para os consumidores, porque o que acontece no nosso país, como vocês falaram, eu estava conversando hoje com o pessoal no almoço, o Sandro, ele falando para mim que uma passagem daqui para São Paulo está R$2.000, R$3.000, isso é um absurdo. Mas o que acontece? A gente tem que também verificar em relação ao juiz. O juiz trouxe a questão da prevenção pelo localizador, contestações genéricas, mas essa contestação genérica não é culpa do judiciário, é culpa deles. Por quê? Eles contratam os advogados apenas para audiência, querendo pagar um valor ínfimo, certo? Como ele falou. Contrata o advogado por um valor ínfimo que ele chega na pauta de audiência, tem 50 audiências, ele recebeu 15 minutos antes. Doutora, aí tem horas que aparece sem preposto. Aí se fala, você é preposto ou advogado? Ele, não, eu sou preposto. Porque melhor estar o preposto do que estar o advogado para não dar a revelia. E o jurisdicionado, que acaba sendo, coitado, o mais prejudicado, porque muitas vezes ele busca um advogado que acaba não tendo a expertise de ver aquele tipo de demanda, mas também você não busca mais o PROCON, a gente estava conversando sobre isso aqui mais cedo, eu e a Ana, não busca mais o PROCON porque vê que não se resolve as demandas e vai direto para o judiciário, que acaba, cada dia, aumentando mais a litigiosidade. O que a gente ficou muito feliz foi porque nós vimos nos 4 grupos, mesmo sem a gente provocar, sugestões de IRDR. Porque é uma questão que está acontecendo à torta e à direita, de uma forma muito volumosa no Estado, e, mesmo sem a gente xingar, vocês trouxeram soluções com possibilidades de IRDRs que podem ser trazidos para tratarmos esse tipo de demanda. A gente vai começar o IRDR, porque disse que está meio atrasado. Deixa eu só concluir a questão aqui. Foi você que disse, eu acho. Isso é um problema complexo. Quem foi que falou para mim? Que disse que tinha lido o texto e falou, professora, isso é um problema complexo. Porque a gente não pode ver apenas a ponta do iceberg que eu mostrei mais cedo. Eu trouxe para vocês o painel de vocês, dos grandes litigantes. Nós temos, eu até me surpreendi, aqui a gente está sem algum promotor, a gente está no Ministério Público, mas não temos um promotor aqui, né? Não tem nenhum promotor. E eu vi que os maiores litigantes no polo ativo é o Ministério Público, é super atuante aqui, gente. Eu fiquei impressionada, sendo bem sincera. Entra tudo. Não, mas não. Porque eu dei uma olhada e tem muita coisa na esfera civil, como se o Ministério Público tivesse uma atuação muito grande. E a gente vê aqui que no polo passivo, depois do INSS, que eu acho que ganha em todo lugar, né? Nós temos o Estado de Rondônia, eu creio, nas execuções fiscais, energia, ou seja, concessionária de serviços públicos,
Energia, Azul, Banco do Brasil, Gol Linhas Aéreas. E uma coisa que eu observei aqui com vocês é que, quando a gente vai passando para baixo, por exemplo, tem um banco chamado, um banco que está aí, Itaú, você vê poucas demandas contra eles. Acontece isso no Piauí também. Quando eu vejo o processo contra o Itaú, muitas vezes eles vêm já com proposta de acordo, porque eles reconhecem o erro deles. Mas alguma coisa, o que é que está errado? A gente verificar que companhias aéreas que têm, como vocês deixaram bem claro, uma resolução da ANAC para seguir, que eles estão concedendo um serviço público, um transporte aéreo essencial no nosso país, que a gente não tem ferrovias, nada. Eles estão entre os 6 maiores litigantes em Rondônia, está a Azul e a Gol Linhas Aéreas no Polo Passivo. O que é que acontece? Um problema complexo e sistêmico, vez que não somos nós, o judiciário, que temos que arcar com todas essas angúrias e consequências da falta de uma regulamentação. É necessário... Cadê a ANAC para fiscalizar? Cadê o Ministério Público para agir? Eu vi que entraram agora com a ação civil pública aqui, e a Prefeitura entrou também com a ação civil pública. Mas é necessário todos os órgãos. A ANAC não faz a verificação. E aí, o que acontece? O Judiciário que tem que fazer, o Judiciário está correto. Se a pessoa foi prejudicada, a pessoa tem que ter um dano moral. Não. E o que me surpreendeu, quando eu vi essa notícia, a gente disse que ia trazer esse caso como uma proposta de IRDR, é porque, ao meu entender, de uma visão pessoal, como a Ana também teve e outros colegas, a suspensão dos voos que eles fizeram foi como se fosse um recado para o Judiciário. Vamos coagir o Poder Judiciário, vamos coagir os juízes. E um Poder Judiciário não pode andar acuado, muito menos por companhias aéreas. Agora vamos atingir eles, vamos agir. Não, vamos então abrir para novas concessões, porque eu tenho certeza que não faltam empresas querendo voar aqui em Rondônia. Essa é a primeira reflexão que a gente queria trazer aqui na oficina. Vocês querem falar alguma coisa, antes de a gente entrar no próximo tema? Alguma reflexão sobre o que foi apresentado? Aqui. Alguém já está fazendo aí o IRDR? Pensando? É importante. Cadê, Rodrigo? Você falou tanto no almoço? Conta aí. Ele falou, não foi? Da questão do selo que ganha? Vem cá, Rodrigo. Almoçou com a gente, conversou muito, venha contar aqui. Não ganha selo quem instaura mais IRDR? Ele disse, doutora, eu fico com vergonha. Eu sugeri lá para o tribunal, vamos sair instaurando IRDR para ganhar mais um selo. Conta a sua experiência aí, Du. Eu vou mandar isso, Renata, vou mandar isso para a presidência, viu? Esse Padlet, pode deixar. Não, eu só comentei o seguinte, que hoje pela manhã vocês comentaram que se a criação de um novo requisito, talvez um novo critério de merecimento entre os magistrados, causaria um fomento dos precedentes, IRDR. E aí, na minha humilde opinião, eu acho que a resposta é negativa. Porque o próprio CNJ, desde o ano passado, ele instituiu um novo requisito para o prêmio de qualidade, que é justamente o julgamento de pelo menos 3 incidentes, IRDR ou IAC. Então, se o próprio CNJ ainda não está conseguindo isso, não sei se um novo critério de merecimento teria esse mesmo mais força do que o próprio prêmio do CNJ. O nosso tribunal, por exemplo, a gente está no 2º ano analisando esse requisito. A gente ainda não conseguiu o máximo, que são 15 pontos. São 5 pontos em cada um dos incidentes. Então, eu acho que não. A resposta é mais sistêmica, né? É todo o sistema que precisa entender e mudar a cultura. A questão do IRDR é interessante. A gente estava debatendo lá no grupo. Eu levantei a questão de que não seria possível, porque eu achava que era uma hipótese muito casuística, essa análise do atraso de voo, do cancelamento, a oscilação da jurisprudência, que varia de caso a caso. Então, é um debate interessante. Já trouxeram outros pontos aqui que me levaram a mudar de ideia. Tem algumas outras questões também que a gente vê na prática. A questão da eletrificação rural, que tem uma alta litigiosidade aqui. A gente tentou propor um IRDR, ele foi submetido à apreciação, mas não foi admitido justamente por isso. Os desembargadores entenderam que era uma análise casuística, envolvia fatos e que não se enquadrava na análise, né, de questão de direito. Então, é uma coisa mais sistêmica.
Mas quando o pessoal começou a falar com as outras divisões, você meio que... Por exemplo, eu achei muito interessante essa questão aqui de o mínimo de lastro probatório. Porque no consumidor a gente joga logo tudo para a empresa, né? As pessoas entram logo falando assim, peço a inversão do ônus da prova, tendo em vista que eu sou consumidor. Verdade? E aí vai e joga, cola. E eu achei bem interessante também essa questão do localizador. Eu não tinha pensado sobre isso. A questão da prevenção eu achei muito mais assim genial, porque o próprio STF, naquele tema, acho que foi o 1075, que ele fixou, declarou a inconstitucionalidade daquele artigo da lei da ação civil pública que fala da competência territorial, né? No caso das execuções individuais, da sentença coletiva. Isso a gente vê muito nos expurgos aqui, né? As execuções individuais. Então, era interessante essa questão da prevenção. Muito legal. DataJude Para quem é do não conhece, CNJ, é do CNJ. Isso, foi isso que eu pensei. Mas a gente clicando, deixa eu te mostrar. Vai abrir, é só se a internet estiver boa, a gente consegue verificar. Inclusive, quais são as maiores demandas. Eu queria ter colocado no nosso enunciado que o juiz era de Cacoal, mas a Mariana não deixou. Daqui a pouco vai achar que a gente está perseguindo, né? Enquanto a Mariana procura ali, eu vou... Deixa ele abrir, ele está lendo. Aí eu... Pode ir. Posso? Eu quero distribuir um mimo para vocês. Lembra que eu mostrei para vocês na minha exposição a página do Tribunal de Justiça do Pará, que abre para o público em geral a oportunidade das pessoas sugerirem IRDRs? Então, eu trouxe aqui uma outra ferramenta que também foi disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Pará. Tem uma colega de lá que eu falei que estava interessada em instaurar o IRDR, e ela me deu modelos que eles elaboraram lá de requerimentos de instauração de IRDRs. Eu já adaptei aqui para o Tribunal de Rondônia. Então, vamos para o selo. Está aqui, Esse aqui é um modelo para reafirmação de jurisprudência. E cadê o outro? E esse é de uniformização, quando tem divergência entre julgados. Então, eu vou pedir para distribuir para vocês. Um de cada para cada um. Dois, né, no caso. 2 para cada um. Espero que isso ajude, seja uma ferramenta boa para vocês para evitar, como o desembargador Roosevelt tinha falado aqui em relação ao IRDR da colega, que não foi conhecido, né? Não foi conhecido, não foi isso? Por conta da falta da fundamentação e dela elencar os casos que ela entenderia que seriam aplicáveis. Nesse modelo aí, tem ali uma listagem, porque a gente não está acostumado a ter capacidade postulatória, então o juiz não e nós que trabalhamos no judiciário não temos esse costume. Então, aí está elencado todos os requisitos do IRDR para que vocês consigam fazer uma peça que não seja rejeitada por falta de conhecimento, né? Que não seja que não seja não conhecida pelo relator. É isso. A gente vai dar agora o intervalo, né? E já nós voltamos para a próxima sobre o IRDR de saúde. Não é IRDR, não. Eu não estou conseguindo abrir. Outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Nessa cartilha de vocês, que todos vocês receberam ontem, tem um fluxograma de IRDR, já feito pelo próprio NUGEP de vocês. Esse fluxograma mostra todo o trâmite do IRDR para facilitar quando vocês tiverem a intenção de suscitar um IRDR. É isso. Bom café para todos. Daqui a pouco a gente volta.